Ora, muito boa tarde. Antes de mais, agradecendo à espiritualidade por esta oportunidade de trabalhar neste tema, estudando e vindo aqui apresentar o objeto do estudo que efetuei. Regeneração. O que é regeneração? A palavra regenerar, no sentido moral, significa purificar, reformar, reestruturar, corrigir, reabilitar. Resumindo, significa abandonar hábitos repreensíveis, nocivos e adotar hábitos saudáveis, edificantes. O termo regenerar no seio da comunidade espírita está muito em voga, porquanto, no momento atual do mundo Terra, é de transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Esse movimento de transição não se opera de um dia para o outro, leva séculos. Tudo o que existe está submetido à lei de progresso. O mundo progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Como se opera a regeneração? Eu aqui na Revista Espírita de 1866 tenho uma mensagem publicada no mês de abril com o título Regeneração da Humanidade. Esta mensagem será que só um trecho, porque ela é muito extensa, mas o que eu trago vai nos permitir termos uma maior compreensão de como se opera esta regeneração. De mundo de expiação, a Terra está chamada a tornar-se um dia muito feliz e nela habitar será uma recompensa, em vez de ser uma punição. O reinado do bem aí deve suceder o do mal. Para que os homens sejam felizes na Terra, é necessário que ela seja povoada somente por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não quererão senão o bem. Como já chegou esse tempo, uma grande imigração se realiza neste momento, entre os que a habitam. Ou seja, este processo já se iniciou, eu não trago a mensagem na totalidade, mas já se iniciou no século XVII. E esta imigração de que se fala, portanto, são saídas que vão saindo, são espíritos que vão abandonando a Terra, sucessivamente. Aqueles que fazem o mal pelo mal e que não são tocados pelo bem, não sendo mais dignos da Terra transformada, dela serão excluídos. Porque aí trariam novamente a perturbação e a confusão e seria um obstáculo ao progresso. Eles irão espiar seu endurecimento nos mundos inferiores, para onde levarão os conhecimentos adquiridos e terão por missão promover o progresso desses mundos. Serão substituídos na Terra por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz, a fraternidade. A Terra, já o dissemos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova a sucederá sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Tudo se passará, pois, exteriormente como de hábito, com uma única diferença. Mas essa diferença é capital. Uma parte dos espíritos que aí encarnavam não mais encarnarão. Uma criança que nascer em vez de um espírito atrasado e voltado ao mal, que ali encarnaria, será um espírito mais adiantado e dedicado ao bem. Trata-se, pois, menos de uma nova geração corporal que de uma geração de espíritos. Assim, aqueles que esperavam ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos
ficarão decepcionados. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados em ponto intermediário, vós assistis à partida de uma e à chegada de outra. E cada um já está marcado no mundo pelos caracteres que lhe são próprios. As duas gerações se sucedem uma à outra, têm ideias e pontos de vista diametralmente opostos. Pela natureza das disposições morais, mas sobretudo das disposições intuitivas e inatas. É fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. A nova geração, que deve estabelecer a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Ela não será composta exclusivamente por espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a auxiliar um movimento regenerador. Ao contrário, o que distingue os espíritos atrasados é, para começar, a revolta contra Deus pela negação da previdência e de todo o poder superior à humanidade. Depois, a propensão extensiva às paixões degradantes, aos sentimentos do egoísmo, do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez. Enfim, a predominância do apego a tudo o que é material. São esses os vícios de que a Terra deve ser expurgada pelo afastamento dos que recusam emendar-se, porque eles são incompatíveis com o reino da fraternidade e porque os homens de bem sofrerão sempre com o seu contacto. A terra deles ficará livre e os homens marcharão sem entraves para um futuro melhor, que lhes será reservado aqui embaixo como prémio aos seus esforços e à sua perseverança, enquanto esperam por uma depuração mais completa, lhes abre a entrada dos mundos superiores. Por esta imigração de espíritos não se deve entender que todos os espíritos retardatários são expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores. Ao contrário, muitos aqui voltarão porque muitos cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Neles a casca é pior do que o cerne. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, a maioria deles verá as coisas de maneira completamente diferente do que quando vivos, do que tendo numerosos exemplos. Nisto são ajudados pelos espíritos benevolentes, que por eles se interessam e que se esforçam por esclarecê-los e mostrar-lhes o falso caminho que seguiram. Por vossas preces e exortações, vós mesmos podeis contribuir para o seu melhoramento, porque há solidariedade perpétua entre vivos e mortos. Esta mensagem esclarece que o momento atual, pelo processo imigratório de gerações, a humanidade vai se adiantando, porquanto a nova geração que vai reencarnando traz consigo sentimentos inatos ao bem, contribuindo gradativamente para a regeneração da humanidade. Como o espírito evolui em cada experiência reencarnatória e no plano espiritual, as más tendências são substituídas pelas boas, de forma que o homem vicioso de hoje será o virtuoso de amanhã. Desse modo, é imprescindível o ser humano se aplicar à regeneração de si mesmo, porquanto, sem a regeneração individual do conjunto, não é possível a regeneração da humanidade. O que precisa ser regenerado? Corrigir nossas imperfeições. Este é um dos aspectos. Aprimorar o que já está certo. Eu aqui quando digo certo, é o que já está alinhado com o bem ao semelhante ou o bem comum. Não é o certo como sendo o certo está perfeito. Daí
existir uma necessidade incessante da nossa parte de nos devotarmos ao aprimoramento daquilo que já fazemos, orientado ao bem do semelhante, orientado ao bem comum. Reparar o que foi mal feito, porquanto determina a lei divina que toda vez que causamos um prejuízo a alguém, seja o responsável pela reparação. Vejamos alguns dos aspectos que nos cabe corrigir. O vício, que é falha ou defeito, apresenta vários significados no dicionário, mas do que diz respeito aos vícios humanos, podemos considerar como sendo imperfeição grave, disposição natural para praticar o mal e cometer ações contrárias à moral, tendência ou conduta superficial, prejudicando o censurável, capaz de realizar algo indecoroso, nocivo ou nocivo. A doutrina espírita analisa a questão do vício de forma mais abrangente, considerando as aquisições do espírito imortal, que existe, pré-existe e sobrevive à morte do corpo físico. Considera que as más tendências, citadas nos compêndios médicos e filosóficos, resultam de experiências infelizes, vivenciadas atual e nas passadas, da existência atual e nas passadas, e sempre decorrentes do seu nível de evolução moral e intelectual. A paixão é um sentimento intenso que ofusca a razão. A pessoa dominada pela paixão revela sinais físicos e psicológicos de tensão emocional, espécie de estado febril que lhe oblitera parcial ou totalmente a autonomia ou escolhas racionais. Existindo controle das paixões, estas funcionam como estímulo à melhoria moral e intelectual. Entretanto, em sentido oposto, se a razão não impõe sua vontade, é difícil o indivíduo perder o controle emocional, desarmonizando-se espiritualmente, situação que pode arrastá-lo aos vícios ou a comportamentos nocivos. As principais paixões que inferiorizam e retardam a marcha do ser humano são o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ciúme, inveja, ódio, avareza e apego. O apego, como nos diz Buda, é a causa de todo o sofrimento humano. O autor espiritual André Luiz, no livro Sinal Verde, capítulo 33, nos enumera alguns dos hábitos infelizes do ser humano, que é importante realçar. Porquê? Porque há muitas pessoas que têm dificuldades em compreender e em distinguir o que é o certo e o que é o errado. Então este capítulo 33 dá-nos aqui elucida-nos mais concretamente no nosso dia-a-dia o que são comportamentos infelizes. Usar pornografia ou palavrões, ainda que estejam supostamente na moda. Diz palavrões, não é? Palavras chulas, não é? Que não edificam ninguém. Hoje, muito na juventude, vê-se, está muito na moda os palavrões, as asneiras, portanto, que não têm uma carga energética positiva, como é natural, tem uma carga energética negativa. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa, estender boatos e tecer considerações negativas, falar aos gritos, rir descontroladamente, aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade, escavar o passado alheio prejudicando ou ferindo os outros. Aqui quando diz escavar é buscar situações de outras pessoas que cometeram erros, fugir à limpeza, queixar-se por sistema a propósito de tudo e de todos, ignorar conveniências e direitos alheios, fixar intencionalmente defeitos e erros do próximo, irritar-se por bacatelas, indagar de situações e ligações cujo sentido não possamos penetrar, desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias, contar piadas
suscetíveis de machucar os sentimentos de quem ouve, analisar os problemas sexuais, seja de quem seja, deitar conhecimento fora de lugar e condição pelo prazer de exibir cultura e competência, desprestigiar compromissos e horários, viver sem método, agitar-se a todo o instante comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios, contar vantagem sob a desculpa de ser melhor que os demais, aguardar honrarias e privilégios, não querer sofrer. Esta aqui é interessante, não é? Tenho uma filha que é médica e diz que um conjunto de colegas dela, que a vacina, como dava dor no braço, tomaram, portanto, Benarons, portanto, por efeito para prevenir a possível dor no braço pela toma da vacina. Portanto, hoje ninguém quer sofrer. Exigir o bem sem trabalho, não saber aguentar injúrias ou críticas, não procurar dominar-se explodindo nos menores contratempos, desacreditar serviços e instituições. Aqui é falar mal dos serviços que não correspondem, portanto, que estão atrasados, que não importa, acho que todos sabem o que é que estamos aqui a falar, não é? Fugir de estudar, portanto, quem se quiser regenerar dificilmente terá muita dificuldade em fazer esse trabalho, não quer dizer que não o faça, mas sem buscar estudo para compreender aquilo que precisa de reforma em si mesmo. Deixar sempre para amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje, dramatizar doenças e dissabores, não é? Queixarem-se, a pessoa está sempre a lamentar-se, que a doença dela é sempre pior que a das outras. Há casos destes, não é? Desprezar adversários e endeusar amigos, reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer, pedir apoio sem dar cooperação, condenar o que não possamos pensar por nossa cabeça, aceitar deveres e largá-los sem consideração nos ombros alheios. Temos aqui um compêndio de hábitos infelizes que possamos analisar e refletir, não é? Se nos revemos, algum de nós, neste tipo de comportamentos e trabalharmos com calma, não é? As pessoas não se conseguem transformar de um dia para o outro, mas com calma, buscando corrigir estes hábitos menos felizes que nós ainda vamos tendo, até que se opera um dia, não é? A nossa regeneração. Como regenerar? Eis a pergunta. Para se regenerar, alterando hábitos e comportamentos, as pessoas têm de criar em si mesmas uma alteração de disposição psíquica, isto é, acionar o querer, a vontade de se melhorar. Ou seja, se eu psiquicamente não criar essa disposição, não tem como, não é? Não é possível. Não é possível eu me transformar. Se eu só ouço e se aquilo não tem um efeito na minha intimidade, não é? Se eu não aciono esta disposição psíquica para a minha transformação, não tem qualquer efeito. Desse modo é importante que o ser humano desenvolva um plano de combate às suas imperfeições, que em geral começa por evitar tentações, a fim de não se repetir comportamentos indesejáveis que variam conforme a gravidade dos vícios e das paixões. Portanto, quanto mais cristalizadas nós tivermos os vícios ou as paixões, mais difícil é nós nos libertarmos delas, não é? Portanto, mais energia nós vamos ter que colocar, mais atenção, para superarmos aquele hábito ou aquele comportamento que nos é nocivo, não é? De alguma forma. No entanto, toda a transformação implica sacrifício e disciplina por parte dos envolvidos. Portanto, é preciso, além de desenvolvermos um plano, depois é preciso ter uma disciplina, não é? Buscar, estudar os nossos comportamentos, os nossos padrões e depois, perante as situações que se nos apresentam,
irmos corrigindo esses comportamentos. A perseverança na mudança de comportamento para melhor é de fundamental importância. Nos casos mais simples, a vontade firme e o apoio espiritual no lar e no centro espírita são suficientes. Nas situações mais graves, é necessário associar a assistência espiritual às intervenções médicas. Nos casos, há casos de psicoterapêuticas, não é? Portanto, têm que ser acompanhados com fármacos, não é? Para auxiliar determinados desequilíbrios que têm, neurotransmissores, portanto, e esses fármacos são necessários para estabilizar o paciente, além da intervenção espiritual, da ajuda espiritual para auxiliar nesses processos. Por outro lado, nós não podemos somente nos preocuparmos com a correção das nossas imperfeições para regenerar. Nós também precisamos de evoluir, de crescer, não é? Portanto, só podemos aprimorar aquilo que foi feito, aquilo que está à prova. As provas são testes para que a gente faça melhor, para que as nossas escolhas sejam melhores. Corrigindo o que foi feito de errado e aprimorando o que foi feito certo, nós evoluímos. Este é o processo. E que Emmanuel enfatiza aí neste processo de reformemo-nos com uma mensagem: não adianta a transformação aparente de nossa personalidade na feição exterior. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo à marcha, que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, à força do nosso trabalho e de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução dos nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Espero que esta pequena contribuição tenha ajudado para elucidar este processo de regeneração. Pronto, agradeço a oportunidade de me terem ouvido e agora vamos passar aqui à segunda hora do passe com a nossa irmã Virgínia.